senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Ao cumprimentar, cumprimento os senhores presentes. Cumprimento a todas as professoras aqui presentes, as funcionárias. Em nome da Karine, cumprimento todos os nossos funcionários. Senhor presidente, eu venho usar a palavra aqui, um pouco até em motivo de agradecimento aos senhores vereadores por ter nos cedido esse privilégio de mudar a sessão da noite para de manhã, por um motivo da gente estar indo aí a Brasília em seguida. Então, queria aí agradecer de coração a vocês por ter nos colaborado e dado esse privilégio para ter mudado esse horário. E também, senhor presidente, falar um pouco a respeito desse veto. Como eu falei na sessão anterior, eu acredito, até pediria aí, se fosse possível, o senhor e a secretária tá lendo o veto, aliás, a respeito do veto, a posição do jurídico e contábil da nossa casa. Até porque eu acho, como falou o vereador Tuculini, respeito as suas palavras, certo? Mas eu acho que leis foram feitas para ser cumpridas. E eu acho que não cabe a nós inverter a situação. Agora cada um tem que saber o que rege, o que respeita depois pelas suas obrigações. Então, eu continuo dizendo, não sou contra professores e não sou contra avaliação, não sou contra salário de ninguém. Eu sou contra coisas que eu acho que não está certo e que pode trazer prejuízo ao município, e levando em consideração o fator que isso teria que vir pelo prefeito, não pela casa. Então, são coisas que a gente não concorda. Eu acredito que, tipo assim, eu permaneço com o meu voto ao contrário, por esse fator, porque não cabe a mim decidir o que o prefeito é a alçada dele. Cabe a mim, sim, ajudá-lo a administrar, mostrar o que está errado, fiscalizar. Mas não cabe a mim dizer para ele que ele tem que aumentar, ou seja, se ele mandar para casa, vocês podem ter por certeza, tem orçamento? Tem meu voto. Agora, caso contrário, eu permaneço esperando o parecer jurídico e contábil dessa casa que diga que é favorável e que está dentro da Constituição. Se for legal, vocês podem ter por certeza que contam com o meu voto. Agora, até então, eu permaneço no mesmo voto. É vetado? Deve ter alguma coisa incondicional. E se tem, eu acredito que nós temos obrigação de defender os direitos da maioria do município. Então eu fico aqui dizendo, não seria contra, mas o parecer eu não vi ele corretamente ainda dizendo que é contrário ou não. Então eu não consigo definir que seja qual lado eu ficaria. Então eu permaneço com o meu voto ao contrário, que o veto tem que ser feito. Seria isso, muito obrigado, um bom dia a todos. Convido o vereador Claudir. Acordou? Bom dia, presidente Serginho, bom dia, vice-presidente Tocolini, vereadora Suzana, especial, representante das mulheres do município de Piranga do Norte, grande vereador Eloir, vereador Jacir, vereador Pedro Dalapria, vereador Júnior, vereador Nelsinho, cumprimentar as professoras, em nome da Vera, quero cumprimentar em nome dos senhores, em nome do meu amigo Wagner, os funcionários dessa casa. Hoje um dia um pouco diferente, né? Temos aqui numa segunda-feira de manhã, cedo, né? Fazendo a nossa sessão ordinária e discutindo aqui alguns projetos do nosso município e principalmente o plano de educação, que já foi votado, plano em si, né, e as emendas. E eu, como vereador,
tenho um compromisso de interpretar a legislação e falar sobre a legislação, que é o meu papel de cada dia dentro dessa Casa de Leis. E faço isso com bastante tranquilidade, presidente, porque eu busco sempre, a primeira coisa, é o entendimento, mas aquele entendimento comigo mesmo, com a minha pessoa, porque eu não aceito, por exemplo, que alguém chegue e me diga, faça isso, vereador Tuco, ou faça aquilo. Isso vocês podem ter certeza que eu jamais aceito e jamais vou aceitar. Então, eu tenho uma linha de segmento dentro da política que, às vezes, ela causa alguns transtornos, até para a minha pessoa, mas a minha opinião e aquilo que eu analiso, aquilo que eu entendo como verdadeiro, eu sempre vou estar falando, nem que seja abaixo de chicote, mas eu vou falar sempre aquilo que eu entendo que é a verdade. Quero falar das 8 emendas que foram vetadas. Eu ouvi falar em inconstitucionalidade. Eu ouvi essa palavra por várias vezes na sala de reuniões e eu vi aqui falar em inconstitucionalidade. Então eu pergunto para vocês: 8 emendas foram votadas uma a uma por essa Casa de Leis, cada uma separadamente, e elas estão aqui, uma por uma. E o assunto de cada uma não é o mesmo, porque se fosse o mesmo teria uma emenda só. Vocês concordam comigo? Nesse caso, veio um veto, vetando todas as emendas, dizendo que elas são inconstitucionais. Minha gente, falar em constitucionalidade e se referir a 8 matérias diferentes, esses senhores da lei precisam voltar para a sala de aula, professores. Esses entendedores dessa matéria precisam voltar para uma sala de aula. Porque interpretar a legislação, ela é um pouco complicada, mas a pessoa tem que ter primeiro disponibilidade e tentar interpretá-la. Quero citar um exemplo aqui, que se fala muito do Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? O Pacto Federativo é para dizer sobre os recursos arrecadados pelos municípios que vai para a União, e que lá fica 63%, para o Estado vem 24% e para o município vem 13%. E essa iniciativa, senhores vereadores, não foi pela Presidente da República. E está sendo discutido no Congresso Nacional e no Senado. Foi pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então ela é inconstitucional. Não pode. E o nosso prefeito quer que aconteça esse pacto federativo. Eu também quero que aconteça esse pacto federativo, porque nós precisamos de mais recursos para gerar o nosso município. Isso é Constituição, minha gente. Interpretação, minha gente. Esses senhores estão capacitados para exercer a função que exercem? Isso é inconstitucional. Quero citar mais um exemplo aqui. O FETAB. O que aconteceu com o FETAB? Foi uma lei da Assembleia Legislativa, escrita, autor como presidente José Geraldo Riva. E o governador sancionou. É iniciativa do governador. É inconstitucional, minha gente. E foi aprovado. E hoje o município está recebendo de volta 50% do dinheiro do FETAB. E daí, nós vim falar sobre uma matéria de um plano municipal de educação, onde são metas que podem ser cumpridas conforme a viabilidade do município.
E nós falamos que isso aqui é inconstitucional. Meus amigos e minhas amigas, eu quero que vocês reflitam bem quando nós exercemos uma função, aquilo que nós precisamos saber e aquilo que nós precisamos entender, certo? Então vocês vejam bem esse caso. Quero falar de um caso agora. Eu falei da instância federal, falei do Estado, e quero falar de um caso nosso, do município de Ipiranga do Norte. E por que eu quero falar disso? Porque eu sou um vereador dessa Casa de Leis e todas as leis passam por dentro dessa casa e são interpretadas por 9 vereadores jurídicos. E eu não sou obrigado a dizer que o advogado da Câmara, por exemplo, que a interpretação dele é correta. Eu posso discordar, como posso discordar que a interpretação dos jurídicos da prefeitura também não está correta, porque a lei é uma interpretação, certo? E quero dizer aqui de um projeto que foi votado há pouco tempo por essa casa e foi aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contrários. Os votos contrários foi meu e do vereador Eloir. Quando veio um projeto de refaz ou refis, renunciando 240 e poucos mil reais de receita, isto é inconstitucional ou é constitucional? Porque para você renunciar receitas, você tem que apresentar um plano de recuperação dessa receita numa outra meta. Isso é interpretação de lei, mas não foi feito isso. E foi aprovado por essa casa. Isso é inconstitucional. Vereador Eloy, isso é inconstitucional. Porque não foi apresentado de onde iria vir suprir aquele recurso que pode fazer falta para a educação, que vai fazer o bem do meu filho e dos vossos filhos. Então, interpretar lei por preguiça, porque vocês sabem, professoras, essas metas, vamos dizer que elas sejam aprovadas, e eu torço por isso. E daqui 2 anos, vocês querem que volte essa discussão para cumprir com quem está aqui nessas metas. Ela é uma meta para 10 anos, mas daqui 2 anos, né, pode-se voltar a essa discussão. Aí vocês sabem o que só pode acontecer? É que o município tem que fazer um estudo de viabilidade disso. E tenho certeza que vocês, como educadoras, claro que tem que prestar bem atenção, acompanhar se realmente é aquilo que está no papel. E se não houver, eu tenho absoluta certeza, por vocês serem educadoras, pessoas conscientes, vão entender que naquele momento não é possível. Mas se num momento posterior é possível, é lógico que vocês vão entender que é possível. Eu não sei quem vai estar aqui nessa casa, mesmo porque o ano que vem tem uma eleição. Posso estar fora daqui, mas gostaria que tivessem aqui, ao mínimo, ocupando o meu lugar, alguém que faz aquilo que eu faço. Porque tudo aquilo que eu digo e tudo aquilo que eu falo, interprete ao contrário e venham e discutam comigo e dizem e me provem que eu estou errado. Há anos eu falo isso. E quero dizer para vocês, longe, muito longe de eu ser um sábio, muito longe de eu ser um intelectual. Não sou.
Sou um pobre coitado como qualquer um, apenas eu me dedico àquilo que eu faço. Somente isso. E quero citar mais um exemplo sobre leis. Vou usar o exemplo do município. Poderia usar da Câmara Federal, podia usar do Estado, mas vou usar do nosso município. Hoje, chamado oposição, tem 6 vereadores. Pela linguajar de alguns, 6 vereadores são oposição. Mas quero colocar que se essa oposição fosse o contrário, se houvesse 6 do lado da situação e houvesse 3 ao lado oposição, e viesse uma lei do poder público municipal que fosse uma tremenda aberração e fosse votado favorável, 3 iriam ser contrário, mas aquela lei foi uma forma de interpretação, gente. E daí podia estar condenando toda a sociedade, mas ela foi interpretada e ela foi uma lei. Ela tem que ser cumprida assim? É interpretação. Eu, como cidadão mais covarde, corrupto e sem vergonha que tem na face da terra, cometo um homicídio. Senhor presidente. E aí eu contrato um advogado para me defender. E a família da vítima contrata um advogado com menos experiência, com pouca bagagem, e vai perante o tribunal, perante um juiz, aquele advogado que eu contratei, porque eu tive que contratar um especialista com nome para me defender. E eu não sou acusado. Eu, um tremendo vagabundo, corrupto, assassino, sou liberado de um tribunal por interpretação de lei, minha gente. É correta essa lei? Eu pergunto para vocês. Não é. Então, quem são esses sábios, intelectuais, inteligentes, que afirmam que é inconstitucional? Porque não partiu do prefeito municipal? Porque ele não aceitou inserir? Podia ter partido dele, se ele tivesse tido o bom senso de ter inserido no plano essas metas, que são apenas metas, que podem ser cumpridas, como podem não ser cumpridas. Como existe a LOA, Lei Orçamentária Anual, que é colocado 500 ou 1000 metas lá e é feito 20%, 10%, 5%. Tem a mesma responsabilidade, senhoras e senhores. Falei de um assunto que eu entendo um pouco, que nem eu disse para vocês, não sou um sábio, mas me dedico naquilo que faço. Somente isso. Eu queria falar também, senhor presidente, da responsabilidade que nós temos. Vou usar um critério que eu acho que é muito interessante, que eu falei no começo da minha fala. Eu decido pelo meu voto. E não vou pedir voto aos nobres colegas vereadores, nem para serem contrários e nem para serem favoráveis. Porque eu entendo como um cidadão, por aquilo que faço, pelo dever que eu tenho com a minha sociedade, que eu devo entender disso. Eu devo entender disso e tomar a minha posição. E a minha posição eu vou passar logo mais quando esse projeto, quando essa ser votado
o veto do senhor prefeito municipal. Foi um prazer estar aqui nessa manhã com todos vocês. Convido a vereadora Suzana. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Cumprimento a Vera, diretora da Escola Municipal, a Lovânia do sindicato. Cumprimento a todos os presentes. Inicio minha fala definindo o que é democracia. Direito de participação de todos em todas as decisões que favoreçam a qualidade de vida em sociedade. É um exercício de participação, de aceitação de opiniões e decisões, muitas vezes contrárias à nossa vontade, mas gera também possibilidade de efetivação da vontade popular. Nesse sentido, manifesto aqui um voto de repúdio à gestão municipal, principalmente na pessoa da secretária municipal de educação, a qual deveria chamar as discussões para a elaboração do Plano Municipal de Educação. Ela está à frente dessa pasta desde o início do mandato do prefeito Pedro Ferronato, no início de 2011. E desde essa época ela é sabedora da sua responsabilidade, fazer cursos sobre essa elaboração de um Plano Municipal de Educação. E da importância da participação de toda a sociedade, principalmente muitas vezes, aqui mesmo nessa Casa de Leis, ela falou da participação do Conselho Municipal de Educação. Contudo, na hora de elaborar esse plano, chamou uma equipe que ela chamou de técnica para fazer um texto base, aonde de 3 integrantes, uma afirmou que não tinha nem lido o Plano Nacional de Educação. E esse plano servia, sim, de orientação para os municípios elaborarem o plano municipal. Posso afirmar também que nem mesmo a secretária, que tanto pede para seus professores praticarem leitura, nem ela mesma deveria conhecer ao todo. Quantas vezes ela questionou essa Casa de Leis que no plano municipal não tinha o item de avaliação, e por mais de 3 vezes é citado lá a avaliação. Então, qual o conhecimento que ela tem mesmo do plano nacional e do plano municipal? Me pega a perguntar. E fico me questionando. Há poucos dias, o vereador Júnior, líder do governo, anunciou a saída do secretário-geral, senhor Romanini. Com certeza, isso deu uma satisfação para muita gente de Piranga do Norte. E eu estou lançando aqui a campanha pela troca da secretária municipal de educação. Até porque o que ela tinha para contribuir com o nosso município, ela já fez. Estamos agradecidos já. Devo também dizer que ela deve voltar para uma sala de aula, interpretar o que é democracia, interpretar a lei, se atualizar, formar-se numa faculdade. Porque a mesma não consegue aceitar, não consegue conviver com pessoas que têm opinião contrária dela. Prova disso é a exclusão que ela fez das pessoas, dos membros do Conselho Municipal de Educação na elaboração do Plano Municipal. Excluir e tentar punir quem não concorda e não segue as regras ditadas por ela. Na terça-feira, isso agora é um fato real, terça-feira, dia 4 de agosto, ela esteve na escola municipal, onde os professores estavam reunidos em hora de atividade, das 5 horas às 7 horas, que é a hora coletiva, comunicando que ela responde também pela pasta da cultura, dizendo que a cultura vai fazer um chá literário. Já fez ano passado, vai fazer este ano de novo. E diz também que só poderá participar do chá literário, que é com convite, o professor que na sua hora atividade coletiva de estudo, planejamento, leu e apresentou um livro, que foi também uma imposição dela. Apresentou o seu livro e sua resenha. Aí quem não concorda com ela, não segue suas regras, ficaria de fora do chá.
Ao ser questionada que a pasta da cultura deve unir a comunidade, os grupos, e não servir a um grupo fechado, ela ainda afirmou que vocês que não participaram, façam um chá para vocês. Isso é coisa de uma secretária municipal de educação ir numa hora coletiva de professores que estão lá planejando, estudando, ir lá fazer uma afronta dessa? Respondendo por uma pasta de cultura. Isso é cultura? Então isso é cultura inútil. Enfim, que ela apresente o que ela tem feito à frente da sua pasta enquanto educação. A educação trabalha, se vira sozinha, os professores e seus diretores. O prazer dela é estar no esporte. Então ela que cria logo esse departamento de esporte, coloca ela na pasta lá do esporte. O que foi promovido para os professores é um curso em Lucas, muito bem promovido. Em 2 anos e meio de mandato, estava na hora mesmo. Um curso muito bom, nós aproveitamos bastante. Mas e as melhorias da escola? E todas aquelas indicações que passaram por aqui, vou citar apenas umas 4, senão vou me alongar demais. Escoamento de água de chuva do pátio da escola Crescer, material pedagógico, parquinho na escola municipal, grade no laboratório, grade na secretaria da escola, que continua lá, tampada com um papelão. Continua lá, senhor Totolini, na mesma situação ao qual foi alertado e foi dito por ela que quando nós colocamos essa indicação, que nós estávamos promovendo para os ladrões irem lá, nós estávamos avisando para os ladrões que a escola estava desprotegida. Pode, Totolini. Justamente eu ia falar para a nova vereadora e a comunidade que quando nós levantamos justamente as grades, uma indicação do Vossa Excelência, ela falou que nós estávamos orientando os ladrões a roubar o laboratório. Ela acusou nós que nós não podíamos ter feito isso porque os ladrões iam lá roubar, porque nós avisamos que lá estava sem grade. Já pensou uma secretária falar um trem desse? Eu fiquei muito chocado na época. E só para concluir, vereador, esse espaço que a senhora me cedeu, corretíssima a expressão da senhora, porque essa Casa de Lei comprou um carro para essa Casa de Lei e doou um carro para a Secretaria da Educação. Entanto, não tinha carro a Secretaria da Educação. E ela não quis, ela excluiu o carro, que é aquele Corolla, um Corolla bom. Ela não quis, para não ser humilde, ela não quis o Corolla. Essa é a Secretária de Educação de Ipiranga do Norte. A Câmara ofereceu o carro, entregou o carro para a Secretaria de Educação e ela não quis o Corolla, não quis, que ela quer uma caminhonete. Não sei o que ela quer. Ela não quis. Onde podia estar atendendo os profissionais com qualificação, podia ir para curso, o próprio próprios assessores dela. Ela não quis o carro, voltou para o município. Obrigado pelo espaço, vereador. Obrigada, Tucolini. Então, se realmente ela não tinha disposição, não tinha competência para fazer esse plano municipal, chamasse os educadores, chamasse todos da escola, que assim é exemplo, como nós fizemos o PCCS, em sua reformulação, nós fomos para a discussão, sentamos com a gestão, discutimos, que nós também daríamos pronto, que nós damos conta. Joga na nossa mão que nós damos conta. Todos os educadores estão de parabéns e continuem nessa luta e continuem estudando, se aperfeiçoando, que esse é o caminho. Agora, quanto ao veto. Mesmo com toda essa discussão, então o prefeito não se tornou sensível ao nosso apelo. Preferiu ouvir os seus assessores, inclusive está muito mal assessorado. Precisando mesmo fazer uma reforma naqueles assessores lá. Quanto ao veto, cada um tem a sua opinião. O discurso foi realizado, a tentativa que o prefeito aceitasse, a redação toda escrita, visando garantir que a gestão não vai inviabilizar o município, que não vai tirar recursos de outras secretarias. Então foi tudo colocado no papel. Ainda assim não aceitou, está vetado. O meu voto também é para derrubar o veto do prefeito. E cada um procure, a partir desse momento, se efetivar, nós temos que procurar o prefeito, porque realmente essa lei tem que estar aprovada até o dia 24, para que não haja corte nos recursos da educação. Quero dizer ao vereador Nelsinho que não tem parecer contábil, porque não está se tratando aqui de matéria orçamentária. O que o contábil fez na reunião foi manifestar uma opinião. E a opinião e a interpretação é de cada um. Cada um é livre para fazer a sua interpretação.